Pronto, salve, salve. Estou aqui com essa pessoa aqui importante para a memória, para a cultura, para o carnaval de Salvador da Bahia, do Brasil e do mundo. Pedrinho, a gente vai bater um papo aqui e deixar isso registrado para gerações vindouras, que tenho certeza que vai se utilizar muito dessa fonte aí para quem for estudar a nossa memória, a nossa história, o nosso carnaval. E a gente vai falar um pouquinho sobre a relação de Pedrinho com o carnaval, né? Quando o Pedrinho nasceu. Pedrinho, você nasceu? Eu sou de 57. 57. Ainda existo, né? Porque tem essa história aí de que existe, não existe e tal, mas ainda existe. Nasci em 57. Em que bairro? No centro da cidade, no Barris. Porque na época Barris nem era tão centro, né? Porque antigamente a cidade era menor, então a gente tinha uma percepção assim, achava que centro era a partir da Praça da Sé. Mas nasci lá no Barris e hoje é totalmente centro, né? Ótimo. E suas memórias do carnaval? Qual é a primeira memória assim que vem na sua mente sobre o carnaval? O Carnaval de Salvador ele era mais descentralizado, né? Não tinha essa concentração, não tinha nem essa noção de desfile. Você montava um bloco no seu bairro, geralmente os bairros eram periféricos ao centro, né? Nazaré, Garcia, Saúde, Tororó. Você montava seu bloco e ia para a Avenida 7, né? Ou ficava no bairro, né? Dependendo da situação. Então lá no Barris tinha blocos, tinha grupos, né? Não só blocos, grupos de perro, grupos de mascarados. E esses caras saíam, esses grupos saíam, iam para a Avenida 7. Então a gente já viu o carnaval na rua da gente, né? Eu tenho uma foto eu passando num bloco na minha rua em frente à minha casa. Então tinha essa intimidade, né? E uma outra característica muito forte do carnaval era a quebra do cotidiano. Você, tipo assim, eu dormia num quarto que dava para a rua, né, da casa. Então no sábado, que era quando começava o carnaval de fato, na época, você abria a janela, era meio que mágico, né? E tudo estava tão informado porque você via aquelas pessoas mais sisudas, né? E elas iam para a rua ou fantasiadas, às vezes com uma camisa colorida, um colar, uma máscara, né? Eu até brinco assim que as pessoas colocavam uma máscara para tirar a máscara do dia a dia, né? Ali aquela máscara libertava o que ele fazia o ano inteiro. Eu acho que a gente que era garoto, que via aqueles adultos como pessoas, não vou dizer opressoras, mas pessoas que, né? Desempenhando o seu papel. Tinha um papel ali, quanto mais ali nos anos 60, 70, né? Não é que você vê aquele cara totalmente desprovido daquela estrutura, né? Era muito legal. Então era meio mágico. Aí o carnaval era, pra mim, parecia que até as cores mudavam no sábado. Uma vez eu até escrevi sobre isso, como se naquele dia tudo mudasse, para começar as cores, né? E acho que de uma certa forma isso me influenciou, né? Então, se você falou no sábado, quinta e sexta não tinha carnaval? Não. Havia o Rei Momo, que se eu não me engano era na quinta-feira, mas era um episódio assim, muito particular à noite, né? Um horário, passava o Rei Momo desfilava e acabou. Não tinha essa sequência, né? Passava um Rei Momo e pronto. Tinha às vezes uma apresentação ou outra. Mas o carnaval começava sábado e mais precisamente à tarde. Sim. Então a gente subia ali para a Avenida 7 até por volta de meio-dia, os carros estavam ali na avenida, né, passando. Aí a partir desse horário do início da tarde, aí já iam fechando o trânsito e tal. Maravilha. E você alcançou o momento em que o trio elétrico começou a se tornar talvez o grande polo de atração para o carnaval? Você vivenciou essa mudança? Sim, os blocos até ali, perto do final dos anos 70, praticamente todos os blocos eram percussivos. Não havia bloco com trio elétrico dentro, né? Eram percussões ou bandas que eu digo orquestras, né? Sim. Nada de cantor, não tinha cantor. Eram os internacionais, os corujas, eram orquestras. O Apache tinha uma bateria imensa, né? O Cacique também. Então os blocos tinham ou grandes baterias, ou grandes orquestras, ou batucadas, né? Sim. Uma fanfarrazinha pequena, tinha tudo. Só não tinha trio elétrico dentro do bloco. Quando chegou ali no final dos anos 70, a gente começou a ver alguns blocos, por falta de estrutura, é um paradoxo, né? Era mais barato ele contratar um trio
um trio pequeno e colocar dentro do bloco. Porque uma orquestra, uma batucada, você precisava ensaiar. Isso. E você precisava alimentar ali, em termos de alguma coisa, com uma galera, sei lá, de 30, 40, 50 músicos. Então era mais fácil os caras contratarem um trio de terceira linha, tá? E naquela época o trio de primeira linha nem existe hoje, né? E o de terceira, então, a gente nem imagina o que era, mas era um carro de som quase, com 3 instrumentistas de corda ali em cima. Isso aconteceu assim, dessa forma, ali por volta de 77, 78, começou a rolar isso em alguns blocos. E aí eu acho que aconteceu um episódio que os Nove Baianos, eles entraram no Carnaval Baiano, né? Eles trouxeram alguns experimentos, né, distintos do que era feito, um tipo de sonorização e tal, mas ainda de uma forma muito precária, porque os caras eram artistas, chegavam ali e montavam de qualquer forma, né? Amarravam as caixas e tal. Então tinha uma experiência bacana já de uma voz, né? Baby, o próprio Moraes também, Paulo Boca de cantor e tal, mas ainda assim não era, digamos assim, uma coisa perfeita de som, né? Aí quando chegou em 1980, teve um trio, que eu acho que é um marco, até pelo formato dele, né? Um trio todo quadrado, ou melhor, um retângulo, né? Um caixote, porque ele era todo de caixa de som e todo de amplificador transistorizado, pela primeira vez. E foi um choque tão grande que as pessoas achavam que era fita cassete, para quem não sabe, era uma gravação, né? Equivalente hoje a você ter um pendrive, ali, um som no pendrive. Tanto que Cristóvão Rodrigues, aquele jornalista aí famoso, né? Ali que ajudou muito o carnaval na época, Cristóvão Rodrigues subiu no trio com o microfone e pedia para o guitarrista tocar e parar, tocar e parar. Não, toque, pare, assim, para poder ver se era de fato ao vivo ou não, né? Que as pessoas diziam que com aquela qualidade. E que trio foi esse? O trio Trás-os-Montes. Que é uma coisa importante também, assim, né? A importância que eu vejo, né? Eu acho que às vezes até um pouco, isso é um pouco deixado de lado, a importância dos blocos nesse processo revolucionário do trio elétrico. Sim. Eles investiram muito no trio e eu diria que todas as bandas que existem hoje aí surgiram a partir desse movimento e de algum bloco. Com algumas raras exceções, né? De artistas aí, quase todos os outros surgiram do investimento de algum bloco nos artistas e nas bandas. E você falou aí da parte técnica de transistor. Porque antes era válvula, né? Sim. O amplificador era valvulado. Você não pegou, né? Mas assim, até a televisão antigamente, se você abrisse uma televisão, né? Sim. A parte dela eletrônica ali atrás parecia umas lâmpadas, né? As válvulas pareciam lâmpadas. Os roqueiros até hoje usam amplificadores valvulados, porque acho que dá um efeito de distorção e tal. E os amplificadores também eram assim. E eles empurravam aquelas que chamava boca sedã, né? Que eram aqueles cones de falante que você vê até no interior hoje nos postos. Só que aquilo é tudo médio agudo, né? O som é médio agudo. Quando você botou caixa de som, que tinha som de grave também, o amplificador valvulado que você usava não conseguia empurrar aquele som. Então, para empurrar aquele som, você tinha que ter um amplificador transistorizado. E aí foi quando os caras do Trás-os-Montes fizeram isso. E fizeram por uma peculiaridade assim, muito curiosa, que seu Orlando Tapajós, ele alugou para o Trás-os-Montes, acho que 78, 79, o terceiro trio dele, que era um trio assim mais básico. E em 79, o Trás-os-Montes tinha pedido para colocar uma banda ali em cima. Esse trio, uma banda que eu digo assim, o trio, né? Sim. A percussão era do lado, não tinha uma banda com bateria, tudo em cima. A percussão embaixo? Era na lateral, né? Os trios da percussão na lateral, então em cima. Mas lateral do chão? Não, na lateral do trio mesmo. Sim. Tinha uma área recuada, assim, onde hoje em dia tem caixa do som lateral, ali tinha um recuo e ficava um bocado de percussionistas tocando caixa, bumbo e tal. Em cima ficavam só os três de corda. Geralmente um baixista, 2 guitarristas, né? Uma guitarra baiana, uma guitarra. E aí, por isso que era trio elétrico, né? Três de corda. E era comum os caras, 1, 2, 3, aí combinavam com os percussionistas embaixo e tocar o bar. Aí botou uma banda ali em cima que tinha pedido para o para tocar, porque eles tinham visto os Nove Baianos e ficaram inspirados por aquilo. E eles tocaram em cima do trio. Né? E obviamente que a voz era muito precária também, não tinha quase som nenhum. Bem,
Quando o Trás dos Montes, Lula, né, que era o diretor, mas os meninos lá, todo menino novo, 18, 19 anos, foram renovar com o seu Orlando. O seu Orlando disse que alugava o trio, mas desde que não tocasse aquela banda desafinada que estava lá em cima, né? Quem era essa banda? Era a banda Scorpions. Depois, né, se virou o Chiclete com Banana. Ícone. Ícone. Então, por conta disso, aí Lula e os meninos Trás do Monte, junto com o irmão do cantor, o irmão de Bel, que era o Wilson, que nem trabalhava no trio ainda, ele trabalhava na loja de som, resolveram, pô, a gente pode construir um trio, bora construir um trio. Aí quando eles foram construir um trio, pensaram num trio com som diferenciado. Aí construíram um trio todo quadrado, né? Todo, eu falo quadrado, mas retangular, né? Mas todo chapado, assim, sem aquelas... E o trio antigamente era uma escultura. O seu Orlando era um escultor, o Orlando Tapajós era um escultor, um artista. Ele fazia ali a nave, o foguete, depois ele enchia de alto-falante. De falante não, de boca sedã, né? Teve as fotos antigas ali. O primeiro trio, eu acho que a imagem, ela fala mais do que eu estou dando depoimento aqui, eu vejo que muita gente às vezes fala de outro jeito, questiona, mas não existe nenhum outro trio antes do trio de 1980, Trás dos Montes, com aquele formato. Porque era todo caixa de som. Sim. E você tem que alinhar os falantes. E esse vai ser o primeiro trio que vai ter o transistor? Pronto. Todo transistorizado. Aí ele construiu esse trio. E eu lembro que seu Armar tinha sido vizinho de Lula lá no Belvedere, lá embaixo, né? Aí aconselhou o Lula que, olha, cuidado, porque os meninos do Norte Baiano já fizeram essa experiência de queimou tudo na avenida e tal. Aí eu lembro que o que Lula me falou, não para esse o diálogo, mas Lula me falou que, meu tio, seu Armário, meu tio, eu sou engenheiro, eu vou dar um jeito aqui. Aí ele criou um sistema de exaustão de ar quente embaixo, né, na chapa ali, toda furada, botou um ar-condicionado na sala de som e reforçou as ventoinhas atrás de cada amplificador, mesmo que era um PM5000 amplificador. E foi um sucesso estrondoso, né? Imagino. Aquilo ali foi um sucesso. Eu, na época, eu já pintava os trios e eu me lembro que quando estava construindo o trio, as pessoas riam, né? Porque era um trio feio, era um patinho feio, comparado aos trios que eram feitos, todos... Mais funcional, né? Totalmente, né? Era um Bauhaus, né? A escola Bauhaus ali, total. Mais funcional. Bom, você fala um pouquinho aí da sua experiência de infância com o carnaval, os barris, uma fala poética linda, né? Dessa transformação que o carnaval causava na sociedade, né? E quando é que o carnaval passa a ser profissional na sua vida? Qual é essa mudança de chave aí? Qual é a primeira vez que você deixa seu papel no carnaval, sua contribuição no carnaval? Eu às vezes, quando eu vou falo o que eu vou citar aqui, as pessoas duvidam disso, mas eu nunca tive intenção de trabalhar com carnaval. Eu não me sinto nem um carnavalesco, para ser sincero, né? Sim. Muitas vezes as pessoas esperam de mim alguém muito efusivo e tal. O cara trabalha com carnaval há 40 anos, não tem nada a ver. Apesar de que eu tenho uma ligação cultural com o carnaval, mas que era outro carnaval. Era um carnaval em que a banda, eu costumo dizer, a atração, era um mero beijeiro. Assim. Ninguém ia para a rua para ver uma banda, para ver um trio. As pessoas iam para a rua para se encontrar. O Carnaval de Salvador era quase uma festa de largo. As né? pessoas faziam o seu carnaval. Pronto. Né? O Carnaval de Salvador você tinha uma série de festas de largo. A grande festa final era o Carnaval de Salvador. Então você ia para as barracas, no Relógio São Pedro, Pedai tinha algumas também, mas na Praça Castro Alves tinha barracas maravilhosas. E aquilo ali, para mim, foi a maior experiência que eu vivenciei em minha vida. Foi a nossa Woodstock. A Praça Castro Alves dos anos 70, a nossa Woodstock. Que acontecia de tudo, muito mais liberal do que hoje. Caramba. As pessoas falam de liberdade, mas eu acho que, do ponto de vista, sei lá, geral, né, de tudo, não acontecia aquilo. Eu vi muitas vezes as pessoas falarem de que Caetano Veloso, Maureen Moreira, da importância deles para o carnaval baiano, eles são muito importantes, mas eu também posso dizer o seguinte, a importância daquela geração no carnaval baiano para esses artistas. Sim. Que aquele carnaval, aquele comportamento do folião baiano influenciou todos esses artistas, eu tenho certeza. Até porque eles chegaram depois, né? E esse carnaval já existia com aquela... sei lá, todo aquele liberou geral, né? Não liberou geral somente no sentido, talvez, de libertinagem, não, mas de tudo, sei lá, era algo muito especial. E eu lembro que em cada barraca, se era comum, tinha a barraca Guanabara, né? Acho que até o nome daquele menino que faleceu há pouco tempo, o Barbudo,
Juvenar, né? Tinha todo um ambiente assim, muito bacana. E as pessoas iam com sambão, porque era comum em Salvador, toda rua tinha um sambão, né? Aquela questão do timbal já está ali atrás, né? Sim. O cara levava ali e tinha um sambão. E na minha rua, não ficava atrás, meu amigo César Rato, Ronaldo Zum, os caras tinham um sambão. Os dois não estão mais aqui, né, infelizmente. E eles contam a história assim, eu também não pensei, só que repetir, né? Confiando, né, do que eles falaram, que eles estavam ali numa barraca em frente ao Cine Guarani, que depois virou Glauber Rocha, e eles estavam tocando Sonho Meu. Aí daqui a pouco eles ouviram uma voz grave, né? Passou assim, deu uma palhinha, era Bethânia, estava com Renata Sorra e passou, obviamente não ficou ali, né? Ela só fez uma brincadeira, né? Então esse clima de você estar andando ali, os artistas não estarem em cima do trio, estarem embaixo, já era uma grande diferença do que o carnaval que veio depois. E aquilo ali para mim era mágico, né? Eu acho que. Mas naquele momento eu não trabalhava no carnaval. Eu comecei a trabalhar muito cedo da minha vida, com 14, 15 anos, mas uma outra área totalmente diferente. Mas quando chegou ali por 77, 78, eu comecei a fazer uns trabalhos para o Trás do Monte em troca de fantasia, sim, mas por coisa de amizade, né? Eu conheci os caras e os caras faz um desenho aí e tal, eu fiz, então nem tinha nenhuma pretensão de trabalhar com arte, com criação, nada. Eu trabalhava com comida, já há alguns anos. E aí, quando chegou ali por volta de 80, a empresa, que era uma empresa familiar, faliu, quebrou. Sim. E eu me vi tendo que fazer alguma outra coisa na vida, né? Já tinha 7 anos trabalhando em uma cozinha, passei minha adolescência dentro de uma cozinha industrial lá no CIA, longe, sem muitas relações aqui. Aí eu fui trabalhar pintando tudo que aparecesse, né? Muro, quarto de criança, escola, esses bichos aí, tudo que botaram Disney, não sei aquelas portas, né? Então vindo as mães ali grávidas passando um layout para pintar. E nessa história aí, quando chegou no carnaval, esses caras para quem eu fazia, sabia que eu estava ali, né, sem grana, duro. Você não quer pintar o trio? Pronto. Aí foi o primeiro trio que eu pintei, que foi justamente esse trio aí de 1980, coincidentemente. Aí fui decorar o trio e a partir daí começaram a surgir outras propostas. E, bem, um dia quando eu vi, assim, 2, 3 anos depois, eu estava totalmente envolvido nisso, né? Eu disse, não, mas eu vou resolver minha vida, eu vou sair. E estou tentando sair até hoje, né? Passou um pouquinho de tempo só. Mas vou sair, né? Você lembra da temática que você pintou desse primeiro trio? Rapaz, isso é uma coisa curiosa também, porque quando eu fui para lá, eu fui pintar no galpão lá de São Orlando, Tapajós, lá em Paripe, Piripiri, que não é doido agora. E os caras do Trás do Monte tinham uma pegada assim, meio surf, né? Sim. E aí, porra, eu nunca surfei minha vida, né? Até tive prancha, mas só para enfiar na areia, né? Mas tinha aquela linguagem, tipo, pintava o cabelo de louro, parafina, né? Aí eu fiz uma coisa mais surf, não tinha nada a ver com a linguagem do carnaval. Sim. Que era, se você fiz qualquer decoração, era serpentina, confete, máscara e lança-perfume. Sempre tinha esses elementos, né? Ali no negócio. E eu comecei a pintar uma coisa meio surf, eu tenho até essas fotos. Aí chegou um cara que era o pintor do trio do Tapajós, né? Que estava lá o trio Passeio Orlando, hippie, eu não sei se ele existe ainda, né? Se ele existe ainda, mas ele também tocava caixa no trio. Aí ele chegou meio que me orientando, eu disse, não, rapaz, não é assim que faz, tal, né? E ele me mostrou como é que desenhava, eu disse, não, rapaz, mas é que eu tenho um projeto aqui, né? E ele era muito rápido, mas ele fazia aquilo ali, aquelas coisas todas, máscara, serpentina, confete, ele saía pintando e um dia ele pintava o trio todo. Padronizado, né? Sim, mas era a cultura dele, né? Muito, bem, aí no início eu fiquei meio até intimidado, né? Porque eu nunca tinha pintado no trio, né? Mas terminou que, passado os 2 dias, a gente era amigo, né? Ficamos amigos ali, porque a arte une, né? É impressionante, você termina tendo uma comunicação. Eu tive uma experiência pintando uma vaca aí naquele copo ali. Tinha um cara de pichador, grafiteiro e tal. A gente, na primeira noite virou, na segunda, na terceira já era todo mundo amigo. Então, tinha gente que era clássico, pintura clássica, gente que era escultor, gente. Mas a linguagem da
Né? Quando você cria, quando você faz arte, termina que une, né? Um passa a admirar o outro, né? Com certeza. E aí foi o que aconteceu ali. Aí a partir dali, eu fiquei inicialmente muito tempo assim com essa questão mais do trio e depois da fantasia. E aí por volta de meados dos anos 80, eu trabalhava em agência de propaganda, também comecei a trabalhar em agência durante o ano. E eu comecei a procurar meios de me manter no carnaval durante o ano. Sim. Aí eu comecei a criar uma linguagem de comunicação para fidelizar o cliente. A gente não tinha essa expressão, né? Como é que a gente mantém aquele folião que só comprava perto do carnaval? Como é que fazia para ele comprar antes, né? Às vezes as pessoas falam assim, pô, você criou Rabadá, ou fez qualquer coisa. Eu acho que talvez o trabalho que eu tenha feito mais importante, eu não acho nem que eu seja um grande criador, mais importante do ponto de vista de ação, de marketing, de comunicação, tenha ser trazido a publicidade para o carnaval, porque hoje você vê, todo mundo se comunica, mas não existia isso no carnaval. Era outra Bahia, outro mundo, né? Não existia isso no carnaval. A gente, ali, eu dou um crédito àqueles caras dos blocos, não eram nem empresários, né? Chama de bloqueiro, o cara tinha um menino ali que botou o bloco para pegar a mulher, e o cara acreditava em mim, dizia, vamos embora fazer isso aqui, e a gente fazia as loucuras, e aquilo criou um conceito em que a gente mantinha o cara ativo, o cara que saía no carnaval ativo durante o ano, ou com um cartão de aniversário, ou com não sei o quê, ou com uma festa que a gente chamava o cara para fazer uma promoção. Então, esse conceito criativo de trazer a publicidade para o carnaval foi construído ali nos anos 80. E isso ajudou a mudar o formato, digamos assim, virou um negócio, né? Porque antigamente o bloco era vendido em janeiro, fevereiro. Na boca. Na boca, não existia nenhuma outra comunicação antes, entendeu? Então, eu acho que isso foi uma coisa importante. E até mesmo essa linguagem que eu falei para você, era confete serpentina, a gente tirou. Então, a partir daquele trio do Monte, no outro ano, eu já fiz alguma coisa marítima, nem me lembro o que foi. Então, não tinha mais aquela... Eu, pelo menos, não tinha aquela visão do carnaval. Estereotipado ali, né? E só para concluir aqui esse capítulo, eu lembro que ali 10, 15 anos depois, o pessoal de São Paulo, quando começou a patrocinar aqui o carnaval, vinham as grandes empresas, né, para patrocinar o trio, muitas vezes as agências mandavam material e sempre era com confete, serpentina, máscara. Os mesmos e a gente tinha que dizer, porra, não, o Carnaval Baiano não tem isso mais. O Carnaval Baiano quebrou com essa simbologia, né? É uma outra simbologia. Mas se você olhar, talvez até hoje no Rio São Paulo, ainda se mantém isso. É verdade, os salões... E a gente aqui passou tudo ser possível, entendeu? Verdade. Tudo ser possível. Agora, você pintou o trio dos Trás-os-Montes, desenhou a mortalha... Não era mortalha não, eles saíram de macacão. De macacão, né? Saiu de macacão, então não tinha muito o que fazer não, era uma marquinha nas costas e acabou. Você desenhou a marca do Trás-os-Montes? Sim, a marca do Trás-os-Montes. Qual era a marca símbolo do Trás-os-Montes? Na verdade, assim, tinha uma cobra, né? Sim. Mas assim, naquela época era curioso que os blocos todos, eles não tinham marca. Eles tinham assim, o tema do ano. Então todo ano tinha que fazer um... E o tema era os adesivos, que na época não era nem adesivo, era um plástico. Você molhava e botava no vidro do carro. Sim. Depois que virou adesivo, né? Tanto que a gente tinha mania de roubar plástico, fazia coleção e tirava o plástico dos carros, né? Um roubo do bem, né? Digamos assim. Mas aquilo era o marketing, a propaganda do bloco era o adesivo, o plástico e tal. Então a gente criava aquilo e aquilo usava na fantasia, ou não tinha nenhum planejamento gráfico de dizer assim, vai se manter, de jeito nenhum. No caso do Trás-os-Montes, o primeiro trabalho que eu fiz para eles, os caras têm essa pegada de meio surf, né? A garotada, tudo 17, 18 anos, muito teen, né? Não tinha nem essa palavra. Aí eu fiz duas propostas. Uma era uma prancha de surf, saiu de uma lata de cerveja, a onda. Era uma ilustração, né? Tinha todo um tema, né? Era quase um painel saindo. E tinha um outro que era uma coisa meio de pecado mesmo. Era uma cobra com a maçã. Bem... Adão e Eva.
E bem primária, coisa assim, né? Mas queria ganhar meu macacão. Que vai gerar a Apple, né? Aquela maçã mordida ali, não, a essência de Mas muita tinha coisa. ali. Aí os caras chegaram, eu fui mostrar para ele, estava na praia de Santo Tomé de Paripe, aí fui mostrar para Guigui, o grande Guigui, foi o cara que abriu a porta para mim lá junto com o meu amigo César. Aí ele fez, não, bacana, tá, vou falar. Aí passou umas 2 semanas, encontrei com ele de novo lá em Santo Tomé. Ele fez assim, olha, o pessoal adorou. Agora pediu para tirar a maçã e botar uma caneca de chopp. Aí descaracterizava tudo. Total, mas eu tava queria ganhar minha porra de minha fantasia, né? Aí eu botei a caneca de chopp, a cobra enrolada na caneca de chopp. E saiu o adesivo assim, saiu no macacão assim, que era o macacão que era fantasia, né? Aí quando chegou no carnaval, as pessoas perguntavam, porra, por que a cobra? Não tinha sentido. né? Só que foi o ano que não, aliás, não foi o ano que o bloco deu a virada, não, mas foi o ano de sucesso do bloco, não é nem como do trio, do sucesso do bloco, né? O bloco era um sucesso aí da meninada. E aquela cobra ficou meio que referência. Chegou no outro ano, eu tive que manter a ideia da cobra e tal, porque ficou inusitado, eu mantive a ideia da cobra. Quando o trio fez sucesso, que foi o primeiro trio do Traz da Morte mesmo, eu cortei uma cobra de madeira, com furadeira, até que a serra quebrou. Na véspera, botei umas lâmpadas lá pregando. E o seu Orlando, que depois virou meu grande amigo, né, ele tinha um tapajós. Os músicos diziam que, quando ele viu o trio Traz da Morte, que era um som maravilhoso, ele já viu um diacho da cobra, né? E aí a cobra veio falando, né? Então, assim, foi, mesmo que involuntariamente, foi a minha primeira marca. Sim. Tá? Depois, ainda assim, eu trabalhei aí nos anos 80, todo ali, os caras, todo ano me pediam um desenho novo, tinha um mascote, parecia de montes ou já? Todos os outros, Crocodilo, Pinel, os caras, vamos fazer o Crocodilo no Bonfim, tinha que ser o Crocodilo de Baiana, o Crocodilo na Praia do Forte, era o Crocodilo comendo a tartaruga, sei lá, qualquer porra assim. Então era quase que um trabalho de chargista, fazer, que eu achava aquilo terrível, né? Porque eu não queria ficar desenhando, entendeu? E a gente tem que botar uma marca. Aí qual foi a primeira marca, assim, e que se manteve, né? Quando Ricardo Chaves foi para o Crocodilo, né? Foi uma troca, né? Durval foi para o Eva, Ricardo Chaves para o Crocodilo. Bel já estava no Camaleão, e a saída do Camaleão era na Graça, e o do Crocodilo na ladeira da Barra, eram perto, relativamente perto. Era no topo da ladeira. A do Crocodilo era da Graça ali, perto onde tem ali o Chiro, aquele restaurante japonês. Aí eles dois fizeram uma festa juntos, aí eu tipo, vou criar né? Eu criava a campanha toda das festas na época, eu botei a festa dos bichos, que era um crocodilo e um camaleão. Já tinha música O Bicho? Não tinha. A festa dos bichos, né? Aliás, já existia um tema, o tema O Bicho, Crocodilo, o Bicho surgiu ainda com asa no Crocodilo. Foi uma festa do Asa de Águia com Edson Gomes. Sim. Aí eu botei Crocodilo, o Bicho, né? Foi até uma sugestão de Luciano Santelino, que era diretor do Crocodilo. Aí depois, mais tarde, quando o Ricardo foi, 1 ano, 2 anos depois, ele pegou aquilo ali e fez. Né? Mas a festa dos bichos tinha muito mais a ver com a questão dos dois animais, né? E eu tentei buscar um elemento comum. Aí, porra, na minha cabeça, sem buscar referência nenhuma, até uma mania que eu tinha, ruim até, publicitariamente, eu não pesquisava, eu desenhei uma pata da minha cabeça. E disse assim, porra, essa pata aqui é comum aos dois bichos. Aí escaneou. Na época eu estava começando a trabalhar com computação gráfica, escaneamos. Foi até Alexandre Sangalo, que eu não tinha computador ainda, eu usava o serviço dele lá, escaneei. Então, aí fizemos uma campanha, botamos 2 patas, né? Assim. E quando a festa foi um sucesso, nós fizemos unimos das 2 séries, cheio de patinha na rua, pintada no asfalto, uma coisa assim. Quando passou o carnaval, o Camaleão, ele tinha uma assinatura, a marca era uma assinatura, assim. Lembro bem. Ele não usava muito na de mascote, mas o Crocodilo usava. Eu queria me livrar da porra do mascote do Crocodilo. Aí eu cheguei lá para os caras e disse assim, de tarde, né? Eu disse, olha, eu queria propor a vocês, depois da festa, né? Essa marca aqui que eu dei para a festa, por que a gente não usa? Porque o Crocodilo é bacana, porra.
Você não quer mais trabalhar, não quer mais desenhar, quer tirar o nosso corpo. Não, pai, vocês vão ficar com o mascote aí quando for necessário, mas na comunicação do dia a dia vocês não têm uma marca. Vamos botar essa aí. Recusaram. Vai lá levar para os seus amigos do Camaleão essa porra, né? Aí eu fui. E o resto é história, né? Pronto. Então assim, aí virou a marca, a patinha, entendeu? Uma coisa assim de persistência. A partir daí eu acho que outros, né? Outros blocos também começaram a entender a importância de você ter manter uma comunicação sempre, né? Obviamente você pode variar uma coisa ou outra, mas você tem uma marca, né? Não tinha. Sua história no carnaval profissional começa com Trás os Montes, né? Sim. Sua iniciação, até a elaboração da marca, Cobra, o pontapé inicial para tudo que vem depois. Né? E que me jogou na visibilidade, né? Depois do Trás os Montes, você lembra qual foi o seu próximo passo? Qual foi o outro? Pinel, né? Você desenhou a marca do Pinel? Não, o Pinel tinha um boneco ali que é de Zé Vieira, um cartunista, que acho que era da Tribuna Bahia, ou do Jornal Bahia. Sim. Porque o Pinel foi fundado na Escola de Engenharia. Então era um aluno de Engenharia e Arquitetura. Durval era um dos fundadores, Durval Leves. Ele, os dois irmãos dele também, tinha mais de 30 fundadores no Pinel. A maioria era a Escola de Engenharia, mas tinha também arquitetos. Eu acho que o Zé Vieira era arquiteto. E foi ele quem criou. Então eu fui para o Pinel não para criar nada, eu fui para o Pinel para pintar o trio. Sim. Eu pintei durante 2 anos ali. Aí só a partir do 3º ano que eu comecei a fazer outras coisas, fantasia. Você pintou paralelamente o Trás os Montes e o Pinel ou ficou só com o Pinel? No início, paralelamente os dois. Né? Depois o Trás os Montes entrou ali num problema, tal, os caras se separaram do Chiclete e deixaram de sair no momento, tá? E aí eu fiquei com o Pinel, que foi um bloco assim, muito importante ali no ano 80, né, em termos de tecnologia também. Os caras não podiam tirar dinheiro assim, do bloco, né? Era uma sociedade civil de fato, eram muitos fundadores, então não tinha dono, né? Sim. E aí o que acontece? Todo o dinheiro era revestido para o bloco. E aí os caras foram tecnologia de ponta no trio ali, durante aí, acho que de 83, 84 até 89, 90, os caras puxaram a tecnologia do trio elétrico. Quem que puxava, que era o puxador do Pinel nessa época? Inicialmente Ricardo Chaves, mas Durval já era guitarrista da banda. Depois Ricardo saiu ali por volta de 96, 97, eu acho, e Durval ficou como o cantor da banda, né? 86? Eu acho que Ricardo cantou de 82 a 86, né? Eu acho que Durval pegou de 87 a 89. Durval tocou 2 ou 3 anos no Pinel, eu acho. E aí saiu pro Crocodilo. Vou fazer uma locubração aqui. Você desenhou a Cobra, 80, 79, não, 80? A Cobra antes, né? 77. Vou recuar um pouquinho 77, aqui. De uma certa forma, já criou a Cobra, porque foi aquele incidente ali, né? Sim. Que eu criei um negócio e virou outro, né? Em 77, quando você cria a Cobra, não tem um camaleão, não tem o Crocodilo. Não, o Crocodilo surgiu bem depois. Vou fazer uma locubração. Você acha que aquele desenho da Cobra deve ter influenciado no bloco adotar um bicho? Porque se você parar para pensar, não é comum no carnaval você adotar o nome de um bloco e um símbolo de um bloco e a marca de um bloco um bicho. É diferente. Rapaz, o Salvador o carnaval de Salvador tinha muito isso. Eu não sei como era o carnaval do Rio de São Paulo nesse sentido, mas tinha muito mascote, né? Tinha um saco cheio, aí é um cara, né? Mas não são associados tanto ao animal, né? Não, mas eu acho que. Você me chamou atenção. Então, você me chamou atenção com uma coisa aí que eu não. Eu parei para pensar também agora nisso aqui. Eu nunca fiz esse tipo de avaliação, tá? Eu parei para pensar. Eu estou tentando pegar aqui algum outro que tivesse um bicho, né? Tinha um jacu, mas Já, é um pronto. outro. Jacu. Mas é uma ave, Mas outro era departamento, né? Mas você vê cobra, camaleão, crocodilo, não é normal, eles têm uma relação aí. Entendeu? Eu não sei, não posso. Enfim, Quem deu o nome de camaleão foi Bel Borba. É Bel Borba, né? Bel Borba. Porque eles estavam ali no Campo Grande quando fundaram, na Piedade, quando formaram o bloco, e aí qual o nome aí? Acho que Belso tem. Né? Essas histórias às vezes são meio míticas, né? Você não sabe até que ponto foi a bebida, foi a cachaça. Os personagens ainda estão vivos. Daqui a 100 anos, quando a gente não estiver aqui, aí
a linha histórica vai terminar sendo uníssona, vai ser uma só. A gente ainda tem muita fonte para falar sobre isso. O Camaleão fez um levantamento agora do Bloco Camaleão e entrevistou durante o ano inteiro todo mundo, Bel Borba, obviamente alguns não estão mais aqui. Geraldão foi fundador. Sim, Geraldão, amigo do meu pai. Foi fundador do Camaleão. Cresci com o Geraldão na minha casa, era um dos melhores Foi amigos do meu pai. fundador do Camaleão. E os caras fizeram um levantamento bacana, né? Com aquele menino Nelson. Cacete, esqueci o nome o colombiano, pô. Sim, claro, Cardenas. Nelson Cadena, puta que pariu. Só que eu indiquei ali, aí Nelson me pergunta, e Nelson Futuca, Ministério Público, o arquivo público, conseguiu a ata de fundação do bloco dentro do arquivo, tá, essas coisas assim, né? Os caras fizeram um levantamento ali bacana, né? Acredito que esteja concluindo agora aí até junho o material deles. Tem esse resgate, né? Tem umas coisas, eles tiveram um artista como Maria Daí, o próprio Bel Borba. Eu só entrei no Camaleão em 85, que eu fiz uma mortalha, depois só voltei a fazer em 90, quando o Chiclete foi para lá. Eu fiz como scout em 85, depois voltei em 90, fiz para lá. Mas assim, não sei, esse é o do bicho, realmente, mas acho que tipo o Jacu é um exemplo, né? De um bloco com não sei se... Não sei se tem alguma relação, acho que não. Enfim. Depois do Pinel, você lembra qual foi a sua... Teve ali, né? Trás-os-Montes, Pinel. Aí eu acho que o terceiro bloco que eu trabalhei ali foi, eu não sei se foi o Beijo, porque acho que foi o Beijo, ou se foi o Trás da Massa. Porque quando o Chiclete saiu do Trás-os-Montes, tinha um bloco que era um arremedo do Trás-os-Montes, o nome era Trás da Massa, só que era um bloco bem popular. Trás-os-Montes era um bloco da garotada ali da Barra, Trás da Massa não. Tinha uma galera, era muito mais popular. O bloco predominantemente saía a galera ali do Curuzu, um bloco muito forte. E era um bloco de arrepiar, porque os caras cantavam, né? Eu lembro deles cantando uma música que o Chiclete, porque o Chiclete foi tocar lá. Que bloco é esse, nega? Que bloco é esse, nega? E como é que é? Eu estava na massa, eu vi como é que é, né? E Bel começava a puxar, os caras não. Que bloco é esse, nega? Quem traz esse axé? Claro. Na massa, vem. Aí, ele tem uma coisa. Rapaz, era muito forte os caras cantando, não era Bel não, os caras cantavam, né? Mas os caras eram fissurados ali por Bel. Eu morava ali na casa do homem na época, vizinho, um bloco, e trabalhava para eles. E foi assim, acho que foi meu primeiro trabalho remunerado. Foi lá, foi o Trás da Massa. E quem me remunerou foi Bel. Curiosamente, porque no Trás-os-Montes não havia uma remuneração. Era troca de porabadá? Por abadá. Não tinha mortalha. Por abadá, botar no trio, ir para as festas. Era na camaradagem. Você tinha um cargo de diretor artístico, né? Aí tinha as vantagens, você entendeu, né? As benesses. Sim, você era diretor artístico, botava a galera para cima, então tinha um... Era um outro tipo de moeda, né? Sim, e era muito bom, né? Sim, a gente era jovem, né? Com 20 anos, 21 anos, sei lá, você barbarizava, né? Aí quando Bel saiu, ele me chamou e foi o primeiro trabalho que eu tive que eu recebi dinheiro. Mesmo até hoje. Ele chamou você para pintar? Para pintar o trio. Foi ali na antiga gráfica do Banco Econômico, onde é a faculdade hoje, acho que a faculdade de Universo. Tem a faculdade de Universo. Aí eu me lembro bem, eu cheguei de moto lá, eu tinha uma moto. Ele puxou dinheiro, me deu, me deu o dinheiro. Aí eu fiz, mas eu nem comecei a falar, não, mas eu sei que vai ficar bom. Até comentei com isso em dia, acho que ele não lembrava, obviamente não lembrava. Mas eu achei bacana assim, porque ele me viu de outra forma que não era bacana. Deu start aí na sua start. Aí depois disso foi o Beijo. Aí já foi uma relação mais profissional, né? Aí eu já tinha. E sua relação com o Beijo foi o quê? De pintar o trio, teve mais alguma coisa? Não, eu digo, depois do Trás da Massa, perdão, teve o Pinel, né? Não, foi, desculpe. Trás-os-Montes. Trás-os-Montes, Trás da Massa, antes do Pinel, Trás da Massa. Porque o Trás da Massa, na verdade, foi mais do trio, eu não fazia muita coisa, era ficar de Bel. Aí Pinel, que
por causa do trio, eu pintei dois trio, depois passei a fazer fantasias também. E Beijo. Beijo eu comecei a trabalhar em 83, mas no bloco só saiu em 84 na rua. E seu papel lá no Beijo, qual foi? Era tudo, foi o bloco que eu acho que eu fiz de tudo. Mais então, coisa? Tudo, porque assim, aí os caras já me tinham como referência. Tá. Então assim, era tudo novo, eu não sabia o que era, o que eu dissesse dava certo. E aí você terminou dando sua contribuição o quê? Só na arte, na parte de comunicação, marketing? Eu não tenho, né, que são meus amigos até hoje, duas grandes figuras ali no Beijo, que é a Márcio Pedreira, que era fundador, e Misael Tavares, que depois virou empresário de Netinho. Sim. O que eu acho? Assim, como eles não tinham a estrutura do Pinel, né, ou de outros blocos, como eu não trabalhava com ela, mas tinha uma estrutura muito organizada, o Camaleão já tinha também. O Pinel era muito organizado, o Pinel tinha eleição, né? O Beijo não, o Beijo era uma coisa assim, muito mais leve, né? Os caras. E eles lançaram Luiz Caldas dentro do carro, né? Um cantor. Aí o Camaleão levou no ano seguinte. Aí lançaram Luiz em 84, aí o Camaleão levou. Em 85 eles lançaram Joyce Art, aí o Crocodilo foi levou. E aí eles iam acabar com o bloco. E aí nesse momento foi que eu acho que tudo passou a valer, porque assim, acabar com o bloco, a gente fez, porra, então bora esculhambar, vamos sair só mais um ano. A liberdade, né? Aí bota uma bandinha. Pega uma banda que tocava num bar chamado Luiz Citim, e enxertado de um bocado de menino. Então a banda tinha 5 ou 6 cantores. Leco, que depois foi uma banda patrulha. Tinha Vânia Abreu, cantor. Netinho, André Leles, Dera Barbosa, que hoje é cantora gospel, e Marquinhos, que até, né, fala isso, não sei se era gago, né? Sim. Mas cantava muito bem, por sinal. Então, tinha vários meninos. E aí aconteceu a primeira coisa assim, que eu acho que de eu interferir num processo, que eu não sei como é que eu diria isso, é um processo que não era de arte. Porque assim, como Misael e Márcio, eles me davam muita liberdade nesse processo, eu me lembro que eu conversei com o Misael e disse, Misael, o que eu percebo assim, o que eu estou falando aqui pode parecer até pretencioso, mas eu vou falar porque acho que envolve outras pessoas. As bandas tocavam e paravam 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, sabe? O cara ia comer, beber, tomar uma bagada, qualquer porra, né? Aí sentava todo mundo no chão, descansar um pouco. Os blocos sentavam na rua, tinha aquele negócio. E eu que vim de blocos dos anos 70, que era batucada, aquilo me incomodava, o trio me incomodava, o som da guitarra me incomodava. Eu não gostava, eu gostava do tambor até hoje. Sim. Eu sou muito mais pro lado da percussão do que no carnaval, né? E aí disse, rapaz, tem que, já que não é uma banda que famosa, não é porque não era tão importante, o bloco era mais importante do que. Mas já tinha uma importância a banda, né? Aí eu disse, pô, a gente vai criar uma campanha que assim, a banda que não para de tocar. Ótimo. Aí Misael botou 2 músicos para cada instrumento. Tudo menino, caramba, eram 6 cantores, só tinha um músico que era um músico só, que era João Batera, que tinha sido de Luiz Caldas na primeira banda Acorde Verde, que era uma excelente batera. Que era a banda, né? João Batera, figura point, na barra, na estreia da banda. 1, 2, 3. Aí todo mundo entrou, ele não entrou, peguei ele, né? Esse cara doido, né? Infelizmente ele nos deixou há muitos anos aí, né? Aí, isso eram meninos mesmo, e brigavam para tocar, choravam para poder cantar. E aí eu lembro, e eles não pararam de tocar. Aí eu lembro que eu fui no Pinel, que eu trabalhava para mais de um bloco, né? E transitava nesse cara. E aí eu lembro que Ricardo, Sérgio Pichadá, que era o presidente do Pinel na época, com a diretoria, uma reunião com o Ricardo Chaves, e companhia e tal. Aconteceu um fato lá, em cima da banda Pinel, que eu acho que o sol muito forte ali, o pessoal saiu mais cedo, e ficou um tempo o trio sem tocar, andou, não só parou não, e parou a banda, mas o trio andou. Sim. E o Furião reclamou muito, né? Aí, eu lembro que a banda deu uma desculpa lá, sei lá, o sol, alguma coisa, aí saiu e fez assim, porra, tem uma merda de uma banda beijinho aí, que não para de tocar. Mas isso quebrou um paradigma.
as bolas passaram a emendar, tá? Todo mundo pode até me xingar com isso, né? Mas foi uma coisa ali junto com eu acho que o Bloco Beige foi o que deu essa virada. E mais adiante, o Bloco Beige também não tinha o potencial de arregimentar pessoas, né, associadas como tinham os outros blocos, que os caras tinham um lançamento bom. Na época, os blocos faziam algo era semelhante à internet hoje, só que nas escolas, com um negócio chamado comissário delegado. O cara vendia 10 Lembro. Só que ninguém queria ser comissário delegado do Beijo. Assim, porque os caras eram o Eva, Camaleão, o Pinel. Aí, eu, numa estratégia lá com o Misael Tavares, vamos embora patrocinar as equipes dos colégios. E o Beijo patrocinou as equipes de vários colégios. De gincana? De gincana. E aí, em determinado momento, fez uma festa chamada A Barca do Beijo. A Barca. Não era o bloco A Barca, era a Barca do Beijo. Eu até tenho que achar esse cartaz. Aí era um cartaz que tinha várias bandeiras, cada bandeira era de uma equipe. Os caras se sentiram no céu com aquilo, né? Foi no espanhol e a gente fez ali, criou ali um negócio chamado diretoria social, que não era ser comissário, era o cara ser diretor do bloco. É diferente. O cara chegava, um menino ali, 17, 18 anos, chegava na escola e dizia, eu sou diretor do bloco. Sedutor. Isso foi uma revolução. Assim, eu acho que o Beijo e o Carnaval também, durante ali uma década e meia, quem pegou depois disso do Beijo e fez bacana, melhor ainda, foi o Cheiro. Foi a década do Cheiro aí, mais adiante, a partir de 90, alguma coisa. Que era uma forma de você arregimentar a galera para botar o bloco na rua. Então, você vendia o bloco todo ali praticamente no primeiro semestre, né, do ano. Isso, esse método de venda comercial que foi feito aqui na Bahia, desenvolvido não só por ele, não, obviamente já tinha a questão dos delegados, mas eu acho que isso influenciou as micaretas. As festas também passavam a ser vendidas com muita antecedência. Se você pegasse ali até os anos 80, você comprava uma festa 2 dias antes, na bilheteria do Teatro Pastoral, da Concha Acústica. Com essa questão dos comissários e também das diretorias sociais, a venda era feita com um ou mais, né, tempo de um mês ou mais de antecedência. Então a festa chegava às vezes a 10 dias vendida. Toda vendida. Esse modelo, o pessoal fala muito da questão musical, esse modelo foi quem sustentou o axé, ou viabilizou o axé. Assim, você podia fazer festas, as festas dos clubes eram um verdadeiro laboratório, porque o cara lançava ali as músicas novas que estão tocando de dança, para ver se valia a pena ou não, né? Dançava de dança, de tudo. E aquilo ali foi exportado para o resto do Brasil, com as micaretas. Então, se você pegar hoje, assim, quando eu digo que é pretensioso, porque falar isso pode parecer pretensioso, mas aquilo que essa galera fez, eu digo essa galera, eu me sinto parte disso, sim, mas obviamente que foi todo mundo junto, né? Todos os blocos de uma forma geral, que foi exportar um modelo que, se você pegar hoje, talvez esteja aí até no sertanejo, né? Todos os eventos no Brasil. Pode parecer absurdo isso, mas você não tinha venda antecipada de evento. Não tinha. Você que é um cara de pesquisa, talvez você pode até... Eu posso estar enganado aqui. Não, se você for nos outros ramos do entretenimento, você vende no dia. É hoje que a Fonte Nova, o Bahia, está vendendo ingresso antecipado, mas o Bahia, eu fui a vida inteira comprar no dia o ingresso na Fonte Nova, agora que está acabando. Pois é, porque havia uma credibilidade de você comprar algo que só ia acontecer um mês depois. Que nem era comprar um bloco que aconteceu um ano depois. Você paga por um negócio que você vai receber um ano depois. Isso não existe em nenhum outro negócio. Até pela inflação, era difícil isso no Brasil. Você comprava uma coisa por um valor, no outro dia já era um outro valor. O Brasil nunca teve essa cultura. Lógico. Então, assim, eu acho que foi feito um processo ali. Então, isso viabilizou e financiou os blocos lançarem artistas. E vários, né? Vários, né? Alguns que ficaram e outros que foram. Então, eu acho que seria necessário, na minha opinião, e eu não vejo isso, um reconhecimento a esse trabalho que foi feito dessa galera, que eu acho, geralmente é muito taxado assim de uma forma pejorativa, né?
é o empresário, eles viraram empresário, né? São empresários gananciosos e tal. Mas assim, o artista ganha muito mais do que eles só ganham dinheiro no carnaval. O bloco só ganha dinheiro no carnaval em Salvador. O artista que ele criou, passou a ganhar dinheiro no Brasil inteiro, e a maioria desses artistas compraram os blocos. E o ano todo, né? E eles depois voltaram e compraram os blocos, da onde eles surgiram, nasceram, quiseram comprar. Então a maioria dos blocos hoje são dos artistas, né? Com uma ou duas exceções ali, a maioria são dos artistas. Então essa visão de que acabou, o empresário passou a ser o funcionário do bloco, do artista, né? Inverteu o papel. Inverteu totalmente o papel, porque o poder do artista é muito maior, não só de comunicação, como de amplitude do trabalho dele. No bloco você tinha espaço aqui. Então, sim, mas eu acho que os caras foram do zero, né? Os caras mexeram com o Brasil. Com certeza. Com certeza. Você, quando entra no beijo... Eu tô falando muito? Tá ótimo. Tá ótimo. Isso aí vai ficar... É de infinito aí. Para a posteridade. Até quando eu não existia mais. E eu também. Eu tenho muito essa visão de tempo. Como o tempo é minha... Você quer um café? Depois... Quer dar um pause? Quer dar não, um pause? eu Deixa eu dar uma pausa. Não, eu tô bem. Não, Vou dar uma pausa ali. Vou ver. Não. Peraí. Quer ver como é que tá? Vou dar uma pausa ali. Eu pedi pro pessoal não me ligar.